Olá pessoal, aqui é o professor Niel, professor de matemática, hoje com mais uma videoaula falando sobre radiciação. Nós vamos aqui começar com os conceitos básicos, com as ideias iniciais a respeito desse assunto. Para isso, nós temos que a radiciação é a operação inversa da potenciação. Então nós vamos conhecer aqui alguns itens básicos dessa operação matemática que nós chamamos de radiciação. Eu tenho aqui a raiz enésima de A é igual a B, sendo que esse B elevado a n é igual a A. Então, eu tenho que a radiciação é a operação inversa da potenciação e vice-versa. Conhecendo os itens, nós temos que esse símbolo matemático bem aqui nada mais é do que o radical. Esse símbolo é chamado de radical. A letrinha A aqui, ela é chamada de radicando. O que fica dentro do radical é o que nós chamamos de radicando. A letra N aqui está indicando, a letra N está indicando o que nós chamamos de índice. A letra N é o índice. E a letra B, a letrinha B aqui, é a raiz. Então, essas são as partes, são os itens que compõem aqui a radiciação. O radical, que é o símbolo, a letra A aqui é o radicando, a letra N é o índice e a letra B é a raiz. Então, quem fica dentro da raiz é o que nós chamamos de radicando. O resultado é o que nós chamamos de raiz e aqui o valor que estiver presente na raiz é o índice da mesma. Tá? Temos aqui alguns exemplos para demonstrar para vocês, para ver se vocês conseguem compreender essa parte inicial sobre radiciação. Eu tenho aqui a raiz quadrada de 4. Como é que eu faço para resolver a raiz quadrada de 4? Só lembrando, pessoal, vocês não estão vendo o índice, não é isso? Porque ele está subentendido. Mas toda vez que vocês não verem o índice, é porque ele nada mais é do que o número 2. Se é raiz quadrada, é porque o índice é 2 e ele não vai vir, geralmente ele não vem à amostra, tá ok? Raiz quadrada de 4, como eu faço para resolver? Eu tenho que pensar da seguinte forma. Em um número que, ao ser elevado ao quadrado, resulta em 4. Qual é o número que, ao ser multiplicado por ele mesmo, dá 4? Aí você vai pensar, 1 vezes 1 não é, porque 1 vezes 1 é 1. Se você fizer 2 vezes 2, 2 vezes 2 é 4. Portanto, a raiz quadrada de 4 só pode ser 2. Por que, professor? Porque quando eu pego esse 2 e elevo ao quadrado, o resultado é 4. 2 vezes 2 dá 4. Então, a raiz quadrada de 4 é 2. Porque 2 vezes 2 dá 4. Estão entendendo? Vamos aqui para esse outro exemplo. Raiz quadrada de 25. Tem que pensar da mesma forma da situação anterior. Qual o número que, ao ser elevado ao quadrado, dá 25? Qual o número que, ao ser multiplicado por ele mesmo, dá 25? Aí a resposta vem logo na cabeça, né? O 5. Por que 5? Porque 5 ao quadrado é a mesma coisa que 5 vezes 5. E 5 vezes 5 dá 25. Portanto, a raiz quadrada de 25 é 5. Vamos para mais exemplos? Vamos lá que vocês têm que ficar feras nesse assunto. Eu tenho agora a raiz cúbica de 8. Agora não é mais o quadrado, agora é o cubo. É 3 vezes um número que, ao ser multiplicado por ele 3 vezes, vai ser igual a 8. Vamos começar pelo 2? 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Vejam que eu multipliquei o 2 3 vezes e o resultado deu 8. Portanto, a raiz cúbica de 8 é 2. Fazendo a mesma analogia das situações anteriores, se eu pegar o 2 e elevar ao cubo, nós teremos 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, a raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? Porque justamente 2 elevado a 3 dá 8. Ok? Nesse outro exemplo, raiz quarta de 81. Então, nós podemos utilizar o mesmo raciocínio da questão anterior. Qual o número que, ao ser elevado a 4, resulta em 81? Vamos ver por 2. Se eu pegar 2 e elevar a 4, vamos ver se dá 81? Será que dá? Claro que não, pessoal. Então, não é 2 elevado a 4. Por quê? Se eu pegar 2 elevado a 4, vai dar
2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, a raiz quarta de 81 é 2? Não é 2, tá? Ó, não é 2. Então, o que pode ser? Será que é 3? Será que a raiz quarta de 81 é 3? Vamos ver. 3. 3 elevado a 4. É a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3 dá 81. Então, a raiz quarta de 81 é igual a 3. Ok? Vamos para mais um exemplo? A raiz quadrada de 0,36. Agora é um número decimal. Então, a gente segue o mesmo raciocínio. Qual o número que, ao ser elevado ao quadrado, dá 0,36? Qual o número que, ao ser multiplicado por ele mesmo, dá 0,36? Quem pode ser? 0,6. Olha só, quando eu pego 0,6 e elevo ao quadrado, eu tenho 0,6 vezes 0,6. E 0,6 vezes 0,6 dá 0,36. Chegamos ao resultado da raiz, não é isso? Nós chegamos ao resultado dessa radiciação. Raiz quadrada de 0,36 é igual a 0,6. Por quê? Porque 0,6 ao quadrado dá 0,36. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido aí essa nossa primeira aula sobre radiciação. Tá ok? Essa é a nossa primeira aula sobre radiciação. Quem não entendeu aí pode voltar o vídeo, assistir novamente, tá? Um grande abraço aí para vocês e até a próxima aula.